Estamos de volta no nosso estudo sobre a vinda do reino que nós estamos estudando nesse novo ciclo e queremos hoje ainda nessa parte primeira que trata-se do caráter geral do reino dos céus, falando ainda sobre João Batista e Jesus, conforme João olhava e falava do reino e conforme Jesus trouxe para si esse reino. Que nós vimos no vídeo anterior, a questão do reino dos céus de forma teocêntrica, né? Deus, o centro do reino, né? Deus que comanda todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas. Hoje nós vamos continuar falando ainda sobre o reino dos céus, vendo outros aspectos desse reino, né? Mais precisamente o reino dinâmico, o reino messiânico, o reino futuro e o reino presente. Quando falamos em reino, essa palavra no grego se chama basileia, que quer dizer domínio real, né? E uma esfera onde se exerce esse domínio, né? Há um domínio real e há, né, todo um ambiente para o exercício desse domínio. Assim, o reino então tem dois significados principais: domínio real, né, porque tem essa questão do rei, né, a centralidade no reino, e também de uma esfera onde esse domínio vai atuar, né? Não existe como um rei existir um rei, né, existir um reino, se não há uma atuação nesse reino, né? Então existe também, né, essa questão de atuação. O significado de uma esfera não pode também ser dispensado quando nós falamos então em reino de Deus, pois todo domínio que é eficaz, ele vai criar uma esfera. E nessa realidade então o reino é uma situação que vai causar bênção e vai causar paz, quando nós estamos falando sobre o reino de Deus, né? Isso na companhia dos patriarcas, né, aonde se come o pão, aonde se bebe o vinho, né, conforme os textos da palavra de Deus. Né? Hoje eu não vou estar entrando no mérito dos textos, né? Os textos vão estar aí para que você possa estar indo até ele e entendendo. Todos os textos vão estar tratando de reino, né? E vai estar tratando aquilo que acontece dentro desse reino. Então você vai ter que ter a sua Bíblia junto a esse momento para você poder estar então tirando suas dúvidas, ok? Uma classificação de pessoas, o reino também é nesse sentido de bênção, né? O reino nessa realidade, nessa situação que nós temos. Uma classificação de pessoas onde nós vemos essas pessoas agindo conforme os seus valores. Né? O reino é uma existência real, né? Porque não há um reino sem rei, mas ela tem uma esfera espiritual, porque esse reino é teocêntrico, está firmado em Deus, né? É um bem procurado, né? As pessoas querem, né, estar nesse reino, né? É um presente do Pai também que alguns vão receber, né? Deus vai conceder a entrada diante desse reino a alguns, e esse presente também vai ser tirado de alguns, por quê? Porque essas pessoas não vão conseguir, então, viver de acordo com o reino. Não vamos esquecer que esse reino tem uma ética, esse reino tem uma forma de ser, né? E existe uma exigência dentro desse reino. Aquilo que João Batista já começa a falar, do João o Batizador, começa a falar, né, antes desse reino estar em Cristo Jesus, quando ele chama ao arrependimento para poder adentrar a esse reino. Ele é um presente, então, tirado de alguns e dado a outros. Né? É um bem que os homens também herdam, eles tomam posse, eles se apoderam, e é algo preparado também para os eleitos, né? Para aqueles que são escolhidos por Deus para ocupar a vida nesse reino, né? Nessa esfera. Assim, o reino é encarado em termos de uma esfera. Mas esfera não é o significado mais profundo do reino. Por quê? Porque o reino não é, primeiro, uma entidade espacial ou estática que vem. O reino é de uma forma mais sobrenatural, é o agir de Deus na sua função de rei, né? Onde vai estar, então, sendo manifesto esse reino. Por isso que o reino significa, então, domínio real. O exercício da soberania de Deus vai estar nesse domínio real,
Por isso que esse reino é dinâmico, ele não é parado, ele não é estático, é uma manifestação de forma eficaz desse domínio divino, né, acontecendo também dentro de um contexto universal. Esse domínio de Deus está em foco nos pronunciamentos a respeito da proximidade desse reino ou da vinda, da manifestação desse reino diante de nós também. Na pregação de Jesus, nós vamos ver o que? A ênfase da vinda dinâmica do reino, né? Atingindo quem? Atingindo seres espirituais, né? Aqueles que estão em estado de perfeição, atingindo também os seres espirituais que caíram, que saíram do estado de perfeição. A proximidade desse domínio também real vai lançar tudo em crise. Por quê? Porque o ser humano vai ter que tomar uma decisão, né? Há uma exigência, e a exigência é que para estar diante desse reino, para pertencer a esse reino, para ter lugar nesse reino, precisa de arrependimento. Arrependimento, mudança de vida que nós temos. Por isso esse reino então é dinâmico. Mas esse reino também é messiânico. É messiânico por quê? Porque a vinda do reino é ao mesmo tempo a vinda do Messias. Não tem como falar do reino sem o Messias, né? Isso nós já vemos desde o Velho Testamento. Há uma evidência também nos evangelhos, né? Capítulo 1 e 2 de Lucas, né, que vem tratar esse reino, ele vem tratar esse reino mostrando também o quê? A necessidade desse Messias diante desse reino. Nós vamos ver isso nos outros evangelhos também, né? Principalmente quando está falando sobre a biografia, né? Ou tudo aquilo que vem falar sobre esse Messias que virá. Lucas capítulo 1, verso 32 e 33 mostra então o quê? O reino do Messias de uma forma nacionalista, né? Porque a princípio virá um descendente de Davi, porque essa é a promessa lá no Velho Testamento, alguém da casa de Jacó, né, que também é essa promessa que está inserida lá no Velho Testamento. Mas o Messias também é o quê? Não é só messiano, não é só nacionalista, não é só de Israel. É isso que os evangelhos vão tratar, vão trazer, mostrando esse reino de uma forma mais abrangente. Também é mostrado que o Messias como filho do Altíssimo, num reinado de forma eterna, que não vai se acabar e que vai além dos limites da nação de Israel. Também o Messias é visto, né, no Evangelho de Lucas, já desde o seu início, como filho de Deus, né, e como filho de Deus que vem o quê? Na força do Espírito Santo, no Espírito de Deus. Lucas capítulo 1, verso 35. Por isso que a pregação de João o Batizador traz essa realidade entre o Messias e o reino, porque era algo já que se aguardava, indicando aquele que vem depois dele, né? João, sabemos que ele é aquele que prepara o caminho para a chegada desse Messias, que é mais poderoso e digno de mais honra. João, lembrando, ele é também o último dos profetas do Velho Testamento. O Velho Testamento está fechando o seu ciclo, né, fechando a sua história em João, para que a realidade do acontecimento desse reino esteja presente no Verbo encarnado, Jesus Cristo. Para João, o batizador, também esse Messias é um tanto vago. Por quê? Porque ele é sobrenatural, ele é divino. E João tem um pouco dessa conotação ainda daquele Messias que vem para a nação, né? Algo próprio para a nação de Israel, né? Um rei levantando ali para trazer o apogeu dessa nação. Por isso que ele encara o Messias como aquele que tem a função de trazer o juízo. Ele vem para julgar, ele vem para resolver todas as questões que estão acontecendo. E ele vem batizar com o fogo, diz Mateus capítulo 3. João, quando ele está falando sobre esse Messias, ele fala que ele vem para batizar com o Espírito e com o fogo. Né? Duas questões, não é fogo do Espírito, são duas coisas diferentes que nós temos no texto, porque fogo é juízo, né? Ele vem para batizar com fogo, mas ele tem mais uma manifestação.
né? E aí que João começa a entender essa manifestação que está no Messias também, né? Mesmo que João ainda tenha um pouco de dúvida quanto à forma desse Messias estar agindo, por quê? Porque ele vem também para salvar. Mateus capítulo 3 vem falar isso no início do verso 11, porque ele vem batizar com o Espírito. Ele batiza com o Espírito e com fogo, né? Ou seja, ele vem para trazer o Espírito e ele vem para trazer também o juízo. Aqui nós temos dois elementos, então, que os profetas do Antigo Testamento mostravam sobre esse Messias. Mas o Messias, para João, tem uma distinção nacionalista, que nós vemos aí em Lucas 1 e 2, o que traz uma dificuldade, pois a pessoa do Messias e a sua função ultrapassam os limites do povo de Israel e ultrapassa a nossa história, porque ele vai além da nossa própria história, né? Então nós temos essa dificuldade olhando para João naquele momento. Olhando para os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, né, nesse reino que virá, Jesus raramente vai empregar esse título de Cristo ou Messias, né? Em Mateus 24, versos 5 e versos 23 a seguir, ele relaciona assim o Cristo com a consumação do reino, né? Ou seja, lá no final, né, na consumação. Mas quase sempre, então, Jesus encara o Messias nos termos do livro de Daniel. E o livro de Daniel vai trazer um Messias, né? Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento, intitulando que como filho do homem que vai trazer o seu reino. Esse filho do homem aguardado na conotação lá das revelações de Daniel. Assim, a figura do filho do homem de Daniel no capítulo 7, versos 13 a seguir, que se vê grande parte da pregação de Jesus. Trazendo o quê? Não esse reino nacionalista, mas trazendo um reino universal, que ultrapassa os limites desse mundo. Isso que é a dificuldade que nós vamos encontrar em João, no entender esse Messias e ver isso claramente em Jesus Cristo naquele momento. Porque é um reino transcendente, ele não é nacionalista, ele ultrapassa, né? O Filho do Homem é uma pessoa sobrenatural, o Filho do Homem é uma pessoa que tem dignidade divina, né? É o próprio Deus encarnado sobre a face da terra que nós vamos entender. Nessa visão, então, messiânica do reino, aquele que traz o reino é aquele que vai cumprir as profecias, aquelas profecias do Velho Testamento, né? Vemos isso nos ensinos de Jesus. Jesus, ao trazer a memória, né, daquela expectativa que havia no Velho Testamento, né, naquilo que os profetas falavam, né, sobre esse Messias e sobre esse reino. Jesus não quer negar que o Messias seja descendente de Davi. Ele não quer dizer que não será descendente de Davi, mas Jesus quer deixar claro que o Messias é mais do que um simples descendente de Davi, né? Mais do que um homem, né, que tem a linhagem de Davi e que vai continuar essa linhagem de forma nacionalista. Por quê? A sua vinda será evidente como um relâmpago, Jesus diz, né, quando ele fala sobre a sua volta, né, na consumação de todas as coisas. Esse rei prometido em Israel. O filho de Davi, ele tem que ser então compreendido em termos do filho do homem, ou seja, daquilo que Daniel capítulo 7 então vem trazer. E é isso que Jesus usa muito no seu ensino, falando sobre esse aspecto messiânico na sua pessoa diante do reino que já está presente, mas que virá. Por quê? Porque o reino é futuro, né? João também veio proclamar o reino em termos daquele que vem, né? E ele vem proclamar esse reino no sentido de ira divina, né? Por quê? Para que sejam exterminados os inimigos de Israel. Assim o reino também era o quê? Futuro. Como Jesus traz também nos seus ensinamentos, a partir de Mateus capítulo 5.
A herança ainda é futura para quem quer entrar no reino. As bem-aventuranças vêm falar aí sobre felizes, né, aqueles que vão estar no reino de Deus, mas trazendo esse aspecto mais lá para frente que Jesus está mostrando. Mas Jesus, em distinção de João, né, ele não se limitou a falar somente do juízo vindouro e nem de sua vinda. Ele fala de um reino que também era futuro. Nesse reino apresentado por Jesus, nós vemos o que? A perfeição moral, que está lá em Mateus capítulo 6. Nós temos uma entrada ainda não realizada, Mateus capítulo 7. Não vamos esquecer que nós estamos no contexto de Mateus 5 a 7, no sermão do reino, ou sermão da ética do reino, que nós conhecemos como sermão do monte. Também nós temos nesse reino que é apresentado por Jesus um tomar de lugares na mesa com os patriarcas, aquilo que nós já vimos, um assentar-se com Jesus no seu reino, mas nesse aspecto olhando mais para o futuro e não para o presente. Ainda na proclamação desse reino, nós vamos ver a sua manifestação futura também. E vemos também o que? Uma revelação futura. Vai se manifestar futuramente, vai ser revelado também futuramente. Então nós temos um aspecto que nós vemos aí nos textos que temos aí, dessa visão de reino futuro, mostrando esse reino que virá. Todo esse ensino de Jesus, então, serve para confirmar a interpretação do reino, onde, quanto ao tempo, o reino é futuro. Quanto ao tempo, o reino é futuro. Precisamos deixar bem claro isso neste momento. Ele é futuro. Mas esse reino já está presente. Quanto ao tempo, ele é futuro. O reino é uma realidade ainda futura? Sim. Mas um fato que determina toda a revelação no Novo Testamento é que Jesus fala do reino também em termos de uma realidade presente no seu ministério. Ele já se faz presente, nesse ministério de Jesus. O reino já está presente antes da consumação, já começando então a se realizar. O tempo é futuro, a realidade já está presente nesse reino, porque o tempo é a consumação que Jesus está trabalhando, está mostrando que vai acontecer em relação a esse reino. Assim, Jesus vai então ter uma diferença com João. Por quê? Porque ele vai inaugurar a história da salvação numa fase nova desse reino. Ele não vai estar preso aos valores ainda daquele pensamento nacionalista do Velho Testamento. Ele vai trazer essa realidade nova, onde Jesus então declara em relação a esse reino, um tempo ou o tempo está cumprido. É futuro, mas já está presente. João vai falar da proximidade desse reino, porque João está preparando o caminho. Jesus prega já o quê? O tempo que já estava cumprido, porque ele chegou e ele, a partir do seu batismo ali no Jordão, ele já incorpora todo o seu ministério, mostrando a presença desse reino agora, afirmando que aquele tempo determinado por Deus e proclamado pelos profetas no Velho Testamento não está mais no futuro, e sim está nele agora, presente, ele agindo sobre a face da terra. Jesus então faz o quê? Ele introduz uma nova época na história da salvação, caracterizada pelo quê? Pelo cumprimento de todas as coisas. Isaías capítulo 61, 1 e 2 fala sobre a época messiânica ou o dia do Senhor. Jesus afirma que essa promessa ou essa profecia se refere à vinda do reino. Assim, não se trata de um cumprimento de tempo para Jesus, e sim cumprimento da Escritura. Jesus veio cumprir as Escrituras Sagradas. Não estamos dentro de um tempo cronológico somente, mas nós estamos dentro de um contexto de cumprimento das profecias que estavam aguardando, daquela expectativa que agora é real em Jesus Cristo. Para Jesus, o reino já está presente então nele. As Escrituras se cumpriram. Ele fala isso lá em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, quando ele abre o livro e começa a falar
citando Isaías, terminando de fechar esse livro, ele fala: cumpriu-se as Escrituras Sagradas. É isso que Jesus faz. Né? Logo, então, entre a pregação de Jesus e a pregação de João, há um contraste, porque João ainda está na espera, Jesus está no cumprimento, a pregação de Jesus está na proclamação da salvação, e a pregação de João está no juízo vindouro, né, próximo, né, mais vindouro ainda. Então nós temos essa questão entre ambos. O que vemos em João? Na sua pregação, então, é esse contraste em relação à pregação de Jesus sobre o reino. Por isso que ele vai ter dúvidas sobre Jesus e vai pedir para os seus discípulos, quando ele já está preso, que vão até Jesus e perguntem se ele de fato é o Messias aguardado. Por quê? Porque há esse contraste, né? E um contraste também da manifestação do reino. Não é um reino nacionalista, né? É um reino que vai além de Israel. E esse contraste, então, evidencia o quê? Nas situações respectivas, então, dos discípulos de João e dos discípulos de Jesus. Lembrando que os primeiros discípulos que seguem Jesus são discípulos de João, que João manda que vão até ele, que sigam ele quando ele aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas há um contraste aqui diante daquilo que ele ensinava aos seus discípulos e daquilo que Jesus começa a ensinar agora também para os seus discípulos. Na pregação de Jesus, então, nós vemos o quê? O noivo, Jesus, presente, ele chegou, né, como um ponto central que vai causar alegria na vida dos seus discípulos. Na pregação de João, nós vemos aqui um período de preparação ainda, de aguardo, né, em relação a essa concretização. Assim, quem não reconhece esse contraste, e aí que Jesus vem falar sobre isso, Mateus capítulo 9 vem mostrar isso, está pondo o quê? Remendo de pano novo em vestido velho. Está pondo vinho novo em odres velhos. Por quê? João ainda pertence à velha época. Jesus agora, né, inaugura uma nova época. Por que uma nova época? Porque Jesus é o cumprimento do Velho Testamento, né? Uma nova época ou um novo testamento que nós temos, né? Que mostra agora que toda a expectativa na realidade em Jesus, onde nós temos então o quê? Duas fases na história da salvação que começou lá em Gênesis 3:15, quando nós temos a história da salvação. Por isso vemos então João o que confuso quanto a Jesus, porque ele esperava alguém bem diferente. E a religiosidade também do templo vai por esse mesmo caminho, né? Não vai reconhecer Jesus porque aguarda também algo diferente para si. Né? Para tirar a dúvida, então Jesus o aponta para a sua pregação e seus milagres, porque quando os discípulos vão até Jesus, os discípulos de João, para perguntar então se ele é de fato o Messias aguardado, Jesus não responde sim. Ele responde o que? Volta a João e diz: olha o que está acontecendo, os milagres que está sendo operado, né? E ele possa entender então isso. Jesus vai apontar então, né, em relação aos seus milagres como a realidade do reino. O reino está presente em Jesus. E esse reino é também um reino sobrenatural. Por isso Jesus diz então que João é um profeta, né? E ele é também o objeto dessa profecia. Por quê? Porque ele é o cumprimento final de toda a profecia do Velho Testamento, né? Que pertencia, né, naquele momento, né, à época da esperança. Né? Por quê? Porque João vem antes de Jesus Cristo. Por isso que precisamos entender bem isso, né? Batendo nessa tecla. Por quê? Porque até mesmo o batismo de João, né, aquele que nós temos lá no Rio Jordão, era um batismo também de preparação. Não é um batismo neotestamentário, mas ainda está dentro de uma história de expectativa, de esperança do Velho Testamento. João ainda pertence ao Velho. Né? Jesus é o novo que chegou. Jesus, o novo que chegou, é que vai fazer, né, todo o cumprimento das profecias. O reino veio, então, quando?
depois de João. João ainda está no Velho. O nosso problema é que nós fechamos Malaquias como o Velho Testamento e iniciamos, né, os Evangelhos como o Novo Testamento. Mas ainda dentro dos Evangelhos nós temos o quê? Ainda o Velho Testamento acontecendo, para que o Novo venha se manifestar. Então nós temos ainda uma história veterotestamentária, né, dentro de um processo ainda, né, de espera, de expectativa do cumprimento que acontece em Jesus Cristo. O reino veio então depois de João. Por isso os homens já podem se apoderar dele a partir desse momento em Jesus Cristo, né? Porque em Jesus já está presente o reino, não é futuro, já está presente, já se manifesta esse reino. Assim então, entre João e Jesus há esse contraste, né, entre a época de profecia e a época da inauguração desse reino. A profecia, né, do reino que virá e a inauguração do reino que está em Cristo Jesus, caracterizada então por esse cumprimento. Por isso que Jesus ele veio cumprir as Escrituras, né, conforme nós havíamos isso. Agora, proclamar a presença do reino, então, quer dizer o quê? O reino já começou a se revelar em Jesus Cristo. Começou. Né, o mistério do reino já começa a se mostrar. Né, uma novidade que é difícil naquele momento para os discípulos entenderem. É difícil para o templo entender, para os religiosos daquele momento também entender. Como o reino presente? Como esse cumprimento está relacionado com a consumação? Qual o significado, qual a característica desse cumprimento sem a consumação, porque a consumação ainda não aconteceu? Aqui nós temos então o coração da pregação de Jesus dando a resposta para todos esses questionamentos. Afirmar que o reino ainda é futuro, mas que já está presente. Ainda não veio a consumação, mas veio o quê? Veio o cumprimento. Consumação ocorrerá, mas o cumprimento já se deu. Cumpriu-se as Escrituras Sagradas. É isso que nós temos. Por isso que até aqui nós estamos vendo que o reino é, ou está, de forma teocêntrica, porque Deus é o centro desse reino, ele comanda toda a história, o reino vai ser entregue a ele ainda no último dia, na consumação. Esse reino é dinâmico porque ele prossegue, né? Ele não ficou estático, parado, e não ficou também dentro da história de um povo só, né, lá do Velho Testamento, mas ele é dinâmico, né, através da ação da vida da igreja. Ele é messiânico porque ele mostra Jesus Cristo, ele traz Jesus Cristo como cumprimento, o Cristo está presente, né? Ele é futuro na sua consumação, mas ele é presente porque ele já está de forma real acontecendo. É isso que precisamos entender nesse momento em relação ao reino de Deus, então. Espero que tenha compreendido. Volta novamente, olha os textos um por um para que você possa compreender de fato sobre isso. Próxima aula, nós vamos falar sobre esse reino chegado, o seu cumprimento, né? Porque nós estamos falando de um reino que está se cumprindo, mas que ele ainda está no aguardo da consumação. No seu cumprimento, Jesus vence o maligno, Jesus opera milagres, Jesus prega as boas novas, a palavra evangelho, e Jesus dá posse da salvação, ele traz a salvação. Isso que nós vamos ver então na sequência em relação a esse reino. Eu espero que tenha compreendido, que Deus abençoe a sua vida. Vamos prosseguir avante nesse estudo até o seu final. Ele é um pouco demorado, sim, porque é um módulo que vai tratar sobre o reino até a sua consumação, né? Mas queremos entender ele desde o seu princípio, né? Desde os primórdios desse reino. Deus te abençoe, forte abraço, até o próximo vídeo.